Oi! Eu não desisti desse lugar, tá bom? Eu queria deixar isso muito claro. Mas é que. Ano novo, né? E aí, período de começo de ano e festas e tal. E aí não. E aí viajei. Estou um pouco menos branca, né? Como dá pra notar? Estou um pouco menos branca. Fui pra praia. Mas aí choveu. Então, tipo assim, eu podia estar muito menos branca do que eu realmente estou agora. Mas, né? O primeiro vídeo do ano vai ser sobre eu ter terminado um livro. Olha, que conquista maravilhosa. Porque assim, uma das minhas coisas de ter vontade de fazer esse ano, né? Metas e tal, é a coisa do ler mais. E, nossa, o pôr do sol tá tão bonito. Tipo assim, o céu tá bem azul, sabe? É... Nossa, eu vou muito me desconcentrar em vários momentos. Já peço desculpa. E pra você que não me conhece, oi, meu nome é Luli, eu falo sobre livros e escrita e sei lá, o que mais me der na telha. Esses dias eu tava pensando em falar sobre Sense8. Voltei a assistir Sense8, talvez eu faça um vídeo falando sobre minhas reflexões de Sense8, assim. Mas enfim, menina. Oi, meu nome é Luli e hoje eu vou falar sobre o livro da mitologia. Vou deixar o livro aqui, assim, ó. Ele é pequenininho, né? Ai. Então, eu já. Como esse livro está comigo desde o ano passado, por muito tempo, porque eu demorei muito pra terminar, ele tem. Eu vou tirar a parte que tem, tipo, tem um longo glossário sobre todos os personagens e tal. Vou tirar essa parte, também vou tirar a parte de expressões proverbiais. Porque em vários momentos do livro, tipo, aparece dito em expressões proverbiais, que aí é, tipo, referências a coisas de... Ah, como era dito em latim, sabe? É, tipo, materiem superba opus, Ovídio. A obra superou o material, sabe? E aí, tipo, tem essa parte que tem umas 2 pagininhas, assim. É... Então, vamos tirar isso? O livro, no total, tem, tipo, 480 páginas. E ele se divide em mitologia grega, até o momento em que, tipo, essas duas coisas acabam se encontrando no sentido de, tipo, mitologia grega encontra Roma, Grécia encontra Roma, e Roma encontra Egito, e depois, tipo, o mundo hindu, e, tipo, filósofos romanos encontram filósofos hindus. E aí ele se dedica também um pouco à mitologia nórdica, mas, tipo, não tanto quanto um livro que tá na minha lista, que é esse daqui, do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, que eu vou ler em algum momento. Quando, ainda não sei. Não é um livro que se propõe a ser, tipo, uma narrativa, sabe? Tipo, tem uma vibe meio Bíblia, na real. Tipo, é realmente como se você estivesse lendo uma narrativa bíblica sobre a mitologia. Só que uma coisa que me irrita um pouco nesse livro é que ele fala da mitologia grega com nomes romanos. Então, tipo, Atena é Minerva, Zeus é Júpiter, Cronos é Saturno, sabe? E aí teve uma, tipo, quando começou, passou em cima, né, de Cronos e tal, não, eu demorei um pouco pra entender que era Cronos, por exemplo, sabe? E aí isso me irrita um pouco, porque eu sinto que, tipo, a mitologia grega e a mitologia romana, elas têm diferenças que são grandes. Elas têm similaridades, mas elas têm diferenças que são grandes. Por exemplo, Minerva é muito diferente de Atena. Elas se separam em. Tipo assim, o cerne delas é o mesmo, sabe? Ah, somos a deusa da sabedoria. E em batalha, principalmente. No geral, mas em batalha. Só que Minerva, ela se divide.
ela se diferencia de Atena quando ela entrega a parte da violência de guerra e da estratégia, entre aspas, pra Belona. Então, tipo, ela se divide, sabe? E aí, e aí isso me irritou durante um tempo e acho que é por isso que eu demorei um pouco pra terminar. Porque eu ficava irritada. Por exemplo, quando foi falar de Odisseia. Passou por cima da Odisseia e tal. E aí, é bizarro, porque em Roma, Odisseu se chamava Ulisses e não Odisseu. Então, tipo, não tem sentido. A coisa é a Odisseia, porque aconteceu com esse cara, o Odisseu, mas na real o nome dele é Ulisses. Sabe? Só que assim, as narrativas são engraçadinhas, sabe? Em alguns momentos. Porque é como eu provavelmente já falei em algum momento desse canal, que é tipo. A mitologia é meio Dumb Ways to Die, sabe? Em muitos momentos eu fiquei. Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, essa morte poderia ter sido evitada se esse mortal não estivesse muito determinado a morrer, sabe? Por exemplo, o carinha que era filho de Apolo, e aí Apolo falou pra ele: Você pode me pedir o que você quiser. E ele pediu pra andar na carruagem, e Apolo falou menos isso, e ele insistiu tanto que ele morreu. Tipo, literalmente. Apolo falou pra ele assim: Escuta, melhor não. Porque às vezes nem eu consigo me segurar direito nessa carruagem. Porque o trajeto é muito penoso, sabe? E aí o cara falou: Eu quero. Não importa, eu quero. E, e aí ele foi e morreu. Caiu, morreu. Da carruagem, sabe? Aquela velha máxima, né, que todo mundo conhece, que é tipo Aracne, que vai lá, enche a boca pra falar que é muito melhor do que a Atena. E aí a Atena vira pra ele e fala: Você tem certeza? E aí a Atena humilha ela. E ela fica tão boroca da cabeça, depois a Aracne, que ela vai lá e. Ela mesma. Olha que legal. E aí a Atena fica meio tipo, acho que eu me passei, né, nessa humilhação dessa mera mortal. E aí transforma ela numa aranha. Tem alguns mitos que variam, né? Tipo, dizem que a Atena transforma ela logo depois, né, da batalha de Tesselãs. Aí a Atena vai lá e... Então agora você é uma aranha, mas nesse lugar em especial, ela, na real, transforma a Aracne numa aranha depois da Aracne acabar consigo mesma. Olha que bacana. E aí, assim, eu retiro o que eu disse, tá? Teve um momento que eu falei que a mitologia grega barra romana não era uma coisa tão sangrenta quanto a mitologia nórdica, e eu tô muito retirando o que eu disse, porque é igualmente sangrenta. Assim, deuses que se ofendem com qualquer. Literalmente, qualquer coisinha que mortais falam sobre qualquer coisa sobre eles, sabe? Tipo, não gostei do seu dedo do pé. E aí ele vai lá e mata o cara. Acabei de retirar o que eu falei antes. É igualmente sangrento. Mas tem coisas que são bacanas. Por exemplo, teve um cara que acabou esbarrando com Artemis enquanto ela tomava banho. E aí ela foi lá e transformou ele num bicho. Isso foi legal. Ah, não, calma. Ela matou ele. É. Ela transformou ele num bicho, e aí ele tava caçando, e aí os cães de caça dele, que eram ótimos, acharam ele. E aí ele morreu. Tá vendo como tudo é muito sangrento? Mas outras coisas que me fizeram refletir sobre esse lugar e sobre essa cultura também é o papel da mulher. Por exemplo, tipo, você tem deusas que são seres ativos dentro desse lugar, sabe? Tipo, você tem Diana, né? Diana não. Artemis, você tem Artemis, você tem Hera, você tem Atena, você tem Afrodite, sabe? Tipo, elas são deusas e elas vão lá e elas fazem as coisas porque elas querem, sabe? E elas se ofendem
com coisas que acontecem e tudo mais, sabe? Por exemplo, a Hera, ela fez um inferno na vida de Enéas porque ela ainda ficou triste, magoada, doída, porque Paris escolheu Afrodite como a deusa mais bonita, se não me engano. Porque Paris escolheu Afrodite como a deusa mais bonita entre Hera, Atena e Afrodite. E ela ficou tão doída que, ainda que a guerra de Troia tivesse acontecido e os troianos tivessem sido massacrados, ela fez questão de perseguir absolutamente todos os troianos que sobraram. Tipo, Enéas, meu querido, eu não me importo. Aliás, enquanto eu estava lendo sobre Enéas, eu não consegui não pensar no Cauê Moura. Quando ele fez aquela sketch com algum canal de... algum outro canal que ele fingia que ele fazia Enéas, né? Tipo, o político Enéas. E aí, Enéas, para mim, tinha a cara do Cauê Moura fingindo que era o Enéas. Referências que a gente tem. E aí ela, tipo... Sabe? As deusas, elas são seres ativos. Acho que muito porque elas são deusas, sabe? Ainda que algumas motivações delas sejam, entre aspas, fúteis. Por exemplo, esse lance da Hera ficar ofendida porque um mortal falou que ela não era tão bonita quanto Afrodite, que é literalmente a deusa da beleza e do amor. Meio fútil. Sabe, amiga? Acho que você devia, sei lá, tipo, ir ver esse ego. Tudo bem que tem o lance dos Zeus trair ela o tempo todo. Também acho que dá uma, né? Mas ainda assim, elas são movidas por uma chama interna, sabe? Enquanto que, tipo, as mortais, salvo raras exceções, elas são movidas apenas e somente por seus sentimentos. E é tipo assim. Nem sempre é tipo raiva ou qualquer outra coisa. É tipo, fui rejeitada e por isso não mereço viver. Sabe? E ainda, tipo, dando um exemplo de Enéas. Ele conhece uma mulher em determinado momento da sua jornada, porque ele tem uma vibe meio Moisés. Terra Prometida e essas coisas. Ele conhece uma mulher nessa jornada com os troianos que restaram e eles se envolvem. Na minha cabeça, ele se envolveu... Porque, tipo assim, tudo parece meio... Sabe, tipo, um evento atrás do outro. E aí você não tem uma noção de que, sei lá, tipo, se passou um mês, um ano, sabe? Não, pelo menos pra mim, não teve muito essa impressão. E aí, na minha cabeça, Enéas se envolveu com essa mulher, que era uma rainha, e que era uma rainha viúva e tava solteira e tudo mais. E ela meio que, tipo assim, nutriu esperanças de que eles iam se casar. Porque ela ficou muito apaixonada por ele. Mas ele se manteve no lance de, não, eu preciso achar a Terra Prometida pras minhas pessoas, pros meus troianos. E aí ela se matou. Não que isso não aconteça. Às vezes até acontece. Mas, tipo assim, isso é uma constante. A boa maioria das mulheres é movida por amor ou por vaidade. E eu acho que é, tipo, muito um lance de uma reflexão de como as mulheres são vistas. Até hoje. Se você não é movida por amor, se a sua vida não se resume a literalmente só se casar e ter filhos, então você é movida por vaidade. E aí essa vaidade vai te arruinar, sabe? Seja a vaidade do tipo, sou muito bonita, ou seja a vaidade das minhas conquistas que se resumem ao amor, tipo, as minhas conquistas que derivam desse amor que eu tenho... Porque, assim, eu não acredito que nenhuma mulher aqui era feliz em casamento, tá? Até porque a cultura grega era que as moças se casassem
Ô, Jesus! É que as mulheres se casassem muito jovens. Então, tipo assim, com 15 anos, você já tinha que ter pelo menos um filho. E ser casada. Se você era uma mulher nobre, né? Tipo, aqui a gente tá falando de uma sociedade estamental e tal, né? Tipo, não tinha muito como você subir nem descer Quer dizer, descer acho que até tinha, né? Mas subir, impossível. E... Não que hoje em dia não seja muito diferente. Mas... Por exemplo, tem um conto sobre uma mulher... Eu não vou nem lembrar o nome dela, não vou nem sabe, me dar o trabalho de procurar. Mas ela era muito orgulhosa por ela ter muitos filhos. Ela tinha, se não me engano, seis homens e 6 mulheres. Ela tinha muitos filhos e eram igualmente distribuídos entre homens e mulheres. E aí um dia, e ela era rainha dessa cidade-estado lá da Grécia. E aí um dia, tipo, tava lá rolando o lance de você ter uma procissão pros deuses e tal. E pra mãe de Ártemis e Apolo, inclusive, que era louvada. Apesar dela ser uma titã, se não me engano. Acho que justamente por ela ser mãe de Ártemis e Apolo, talvez. E aí, essa querida, ela tem uma ideia muito brilhante, que é ficar indignada. Ela fica indignada que as pessoas estão, tipo, fazendo uma procissão pra essa deusa que só tem 2 filhos. E ela que teve, tipo, uma penca de criança, não está sendo louvada pela sua fertilidade. Aí ela, como rainha, né, posso fazer o que eu quiser, ela obriga todo mundo a parar a procissão e de louvar essa deusa e louvarem ela. Porque ela teve muitos filhos e ela é melhor do que a deusa por isso. Que ideia brilhante, não é mesmo? Aí sabe o que aconteceu? A deusa foi lá em Artemis e Apolo e falou assim: escuta, vocês não vão me defender, não? E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo morreu. Porque eles mataram todos os filhos dela. Na frente dela. Tipo, absolutamente todos. E o marido também acabou indo dessa pra uma best porque ele ficou desgostoso, né? Que os filhos deles todos morreram. Todos. Enfim. E aí, tipo, a única mulher que é uma Arya Stark da vida, vamos botar assim, ela também não tem, tipo, espaço, sabe? Tipo assim, ela tem um excerto que é só dela, mas é tipo assim, ela existiu e ela era uma ótima guerreira e ela morreu. E um cara queria ficar com ela. Um lá dos companheiros de guerra. Ele queria muito ficar com ela. E aí ele queria fazer de tudo pra ficar com ela. Camila, o nome dela. E aí esse cara queria muito ficar com a Camila. E a Camila tava meio tipo, não, cara, guerra. Sabe? E aí ele ficou meio triste porque aconteceu lá um pega pra capar. E Camila foi dessa pra uma best. E aí acho que ele também foi. Depois disso. E ela era virgem. Isso é importante. Pra todas as mulheres desse livro. Aparentemente. O legal... É legal e é meio chato também. Porque às vezes você fica tipo... Ai, mais um poema. Lá vem ele. É isso aqui, ó. Tipo... Justamente pra falar sobre... A influência da mitologia em toda a sua... Em toda a literatura, no geral, sabe? E em todos os estudos. Tipo, tem um momento, se não me engano, em que ele cita um outro filósofo. E aí esse filósofo citou um mito pra poder fazer uma alusão, sabe? Pra que ficasse mais entendível, mais palpável, sabe? Coisas que eu senti falta no livro. Uma coisa que eu queria muito saber, que eu tinha esperança de que tivesse aqui, era falarem sobre Ares ser um protetor das mulheres. Eu descobri isso na internet. E eu queria muito saber se é verdade. Tipo, por quê? Sabe? Mas provavelmente eu vou ter que procurar na internet, porque aqui ficou com Deus, tá? Não tem. Não tem Rômulo e Remo, porque é isso, tipo, primeiro Grécia, e aí depois Roma colonizando a Grécia. Então, as duas coisas se encontram. Com Enéas, que é meio no final, assim.
antes dele começar a falar sobre filósofos romanos encontrando outras civilizações. Por exemplo, a hindu. E aí ele passa brevemente na mitologia hindu e brevemente na mitologia egípcia também e tal. Sempre comparando muito com as outras 300 páginas, né? Tipo, de dissertação sobre a mitologia greco-romana, né? Vamos falar assim, que é mais fácil, né? Greco-romana. E aí, depois ele parte pra nórdica. Mas não, em nenhum momento ele cita Rômulo e Remo. Tipo, se é um mito muito... Tipo assim, ele cita, mas não fala sobre, sabe? Ele fala, tipo, Rômulo e Remo. Mas eu não sei, é tipo, sintomas, quem são? Sabe? Mas eu sei, né? Porque a gente aprende isso quando vai falar sobre a Roma antiga em aulas de história. Saudades, aula de história. Se você tá fazendo ensino médio agora, provavelmente você não sabe o que é isso, porque o novo ensino médio... Né? Uma merda. Mas enfim, E aí depois ele fala sobre a mitologia nórdica. E assim, quando chegou na mitologia nórdica, eu achei que o Thomas tava de saco cheio. Porque a narrativa começa a ser meio truncada, sabe? Tipo, quando você tá, tipo, não, contando uma história, e aí você tá vendo que você tá perdendo a pessoa no meio do rolê, no meio da história, e aí você vai, tipo, não, aconteceu isso, aí depois aconteceu isso. Acabou. Sabe? Porque aí você tá vendo que a pessoa tá de saco cheio. E eu acho que ele tava de saco cheio. E aí ele percebeu que as pessoas iam ficar de saco cheio. E aí, é tipo... É bizarro como tem muitas, tipo, paradas, assim, sabe? Muitos pontos finais. Enquanto, quando ele tava falando de greco-romana, era uma coisa muito mais fluida, mais... e aí, vírgula, sabe? Não sei, eu tenho essa impressão com a leitura, sabe? Tipo, quando a coisa é mais suave, mais orgânica, e aí quando ela começa a ser muito truncada... Não sei, não sei se é só meu isso. Acontece com você também? Eu anotei sobre o autor, porque, sei lá, eu achei que talvez fosse interessante a gente falar um pouco sobre o autor pra gente saber mais ou menos como que isso aqui tá inserido, né? Tipo, em que momento da história isso está inserido, sabe? E faz muito sentido depois que eu fui procurar sobre ele, porque, tipo, toda referência sobre literatura contemporânea que tem, e a literatura contemporânea que referencia a mitologia greco-romana que está retratada nesse livro são sobre poetas antigos e 1910, 1800 e bolinha, sabe? E não tem nada que seja recente, porque o cara nasceu nos anos 1800. É isso? Isso aí. Ele tava vivo ali, ó, naquela época. Então, ele vai referenciar sempre, tipo, sei lá, Shakespeare, ou Tennyson, sabe? Sei lá quem que é esse cara. Ou Wordsworth, Cowper, um poeta que chama Cowper. Ou Pope. Pope é mais, né? Milton ele cita bastante também. E tipo, ele cita esses escritores, que são de 1800 e pouco, justamente porque ele viveu nesse período da história. Então, vamos aqui falar sobre o querido. O nome dele era Thomas Bulfinch. Consegui falar o nome dele. Ele era um escritor estadunidense e ele gostava muito de mitologia, desde cedo. Então, quando ele entrou na faculdade, obviamente ele foi estudar mitologia. Eu acho que esse curso que ele fez, provavelmente, é sobre, tipo, escrita criativa hoje em dia, sabe? Estudos literários, um negócio assim. E aí, ele deve ter feito uma... né? Tipo, um extra aqui em mitologia. E aí ele tem outros 2 livros que se chamam A Idade da Cavalaria, em que ele vai falar sobre a Idade da Cavalaria e medievalidade, provavelmente, e A Lenda do Rei Magno. Eu não sei quem é Rei Magno, então eu vou ficar te devendo essa, tá? E pelo que eu li, e que tô me lembrando agora do alto da minha cabeça... Moto. E a família dele não era muito rica, sabe? Eles eram comerciantes, eles eram
ok de vida. E aí, por isso, ele conseguiu, tipo, fazer faculdade e ser escritor e tudo mais. Mas não tem nada muito incrível sobre a vida dele, sabe? Tipo, não tem... Sei lá, tipo, não sei se ele teve filhos. Não fala sobre isso, na Wikipédia, pelo menos. E nem em outro lugar que eu encontrei. Que eu procurei, né? Sei lá, tipo, acho que o legal da mitologia é que a gente sempre pode pensar fora da caixinha, sabe? Como ela é base pra muitas outras coisas que aconteceram no mundo da literatura. Por exemplo, eu até anotei e eu fui burra porque eu devia ter dobrado a página pra poder para poder contar pra você. Mas enquanto eu lia sobre a mitologia nórdica que o meu amigo Thomas falou, teve um momento que eu falei, ai, eu preciso muito achar. Nossa, eu preciso muito achar. Achei! Tá aqui. Tolkien, eu tô te vendo. Eu literalmente coloquei isso, tipo, eu grifei e falei, Tolkien, tô te vendo. Porque é uma lenda, chama O Anel dos Nibelungos, de Wagner. E aí eu já fiquei meio tipo, nossa, anel, né? E aqui ele tá falando sobre a mitologia dos países nórdicos, né? Não é só, tipo... não é só sobre... Por exemplo, tipo, Loki, Thor, Odin, eles não eram só deuses pra Noruega, Dinamarca e afins. E esses países. Tem também uma influência da Islândia. E na Islândia, por exemplo, ele chama de mitologia teutônica, porque Odin é conhecido como Wotan e não Odin. E Freya e Frigga são as mesmas divindades. E só tem, tipo, essa pequena diferença, mas o restante é basicamente a mesma coisa. E aí, dentro da mitologia teutônica, tem uma coisa que chama Nibelungos. São um povo, basicamente. E aí gira em torno de Kriemhild. Muito difícil esses nomes, hein? Kriemhild, Gunther, Siegfried e Brunhild. Então, gira em torno dessas 4 pessoas, assim, e de seus respectivos povos. Porque eram príncipes e princesas e tudo mais. Mas o que importa é que tem um momento desses estudos que ele fez que ele separa em O Anel dos Nibelungos. E aí eu vou ler a parte que eu grifei, em que eu falei, Tolkien, eu tô te vendo, porque a coisa do anel já me lembrou um pouco ele, assim. É assim, a maldição começa a gerar os seus efeitos. O gigante, Fafnir, mata o próprio irmão para ficar com toda a riqueza e transforma-se em um dragão para poder vigiá-la. Os deuses entram no Valhalla andando sobre a ponte do arco-íris. É assim que encerra a primeira parte do drama, denominado O Ouro de Reno. Essa coisa do dragão que protege o tesouro e o anel e não sei o quê. E aí diz que, tipo, o dragão fala, sabe? Ele tem a coisa de falar e tudo mais. E aí os anéis, eles tentam as pessoas, sabe? Tipo, ai, eu quero muito ficar com esse anel. E piriri pororó. E eu falei, Tolkien, eu tô te vendo. Então tipo, como a mitologia, ela... Todas as mitologias, elas têm influência até hoje sobre todos os contos, sabe? Então, tipo... Sei lá, eu sinto que às vezes em Bela e a Fera tem um pouco de Perséfone e Hades, sabe? E sei lá, tipo, Romeu e Julieta também. Tem um pouco de Paris e Helena. Tudo bebe da mesma fonte, sabe? Bom, enfim, é isso. E no mais, é isso. Eu. No Lully Ranking ele vai ter 3. Porque eu senti falta de muitas coisas. E achei que todos os homens são stalkers estranhos. Ah, e uma coisa também que eu gostaria de falar é que essa religião tá viva até hoje, tá? Abre o TikTok e procura Witch Talk, que você vai ver. Não só o Witch Talk, tem outras coisas, mas é um grande leque, né? Guarda-chuva, e aí você vai achar. Mas eu quero também... Eu fiz uma lista sobre outros livros que falam de mitologia pra você, caso você queira se aprofundar. E aí tem, tipo, livros que não são narrativa,
tipo, história, né? Historinha, tipo, Percy Jackson e afins. Não é. E tem coisas que são mais adultas. De narrativa, além de Percy Jackson. Então, os básicos, né? A Odisseia e a Ilíada, né? Um que chama Mitos Gregos, Os Mitos Gregos, do Robert Graves, e As Origens da Mitologia, da Annette Giesig. E aí, ficções que são releituras, Circe, obviamente, e O Silêncio das Mulheres, que fala sobre a Guerra de Troia e o massacre que rolou nas cidades que estavam por perto, né? Antes de Aquiles chegar em Troia. Ou talvez depois. Eu comecei, mas não terminei. Vou terminar em algum momento. Mas eu espero que você tenha gostado dos meus muitos minutos falando sobre isso aqui. E vamos. E se você tem alguma outra sugestão de mitologia, deixa aqui embaixo. Vamos conversar. E se você souber por que Ares é considerado o patrono das mulheres, não patrono, mas protetor, né? Provavelmente por causa de guerra. Me fala, que eu tô curiosa. E tô com preguiça de procurar também. É isso. Beijo, até a próxima. Tchau!